Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. Nós vamos falar aqui hoje sobre posições relativas entre ponto e circunferência. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3, do ensino médio. Bom, para nós aqui falarmos sobre posições relativas entre ponto e circunferência, nós vamos lembrar aqui um pouquinho aqui sobre como eu tenho aqui, uma circunferência. Então, nós vimos aqui o seguinte, todos os pontos de uma circunferência, eles distam igualmente do centro e mantêm dele uma distância igual à medida do raio. Então, você vai perceber aqui, que eu tenho aqui uma circunferência aqui, que eu chamei de circunferência C. Sobre essa circunferência, eu tenho aqui, na verdade, um ponto P. Quando esse ponto P aqui começar a se locomover no sentido horário ou então no sentido anti-horário, ele vai manter aqui sempre a mesma distância R do centro dessa circunferência. E aí você vai ver que esse ponto P, ele vai descrever aqui essa linha, que é, na verdade, aqui a nossa circunferência. Então, é importante você lembrar aqui, que todos os pontos aqui, que estão a uma distância R do centro, eles vão, na verdade, aqui, então, descrever a nossa circunferência. Assim, dado uma circunferência de centro C e raio de medida R, se a distância de um ponto Q qualquer do plano cartesiano ao centro dessa circunferência for diferente de R, só vai poder aqui acontecer duas situações, tá? Ou esse ponto Q vai ser externo, ou ele vai ser interno à nossa circunferência. Então, perceba que agora, que eu trago para você aqui, dois pontos que eu chamei aqui de ponto Q, que você vai ver que no primeiro caso aqui, esse ponto Q, ele está a uma distância menor do que R até o ponto C. Por isso que esse ponto Q meu aqui, ele vai estar no interior da minha circunferência. E nós temos aqui agora uma segunda situação, que esse ponto Q, ele dista aqui, do ponto C, uma distância maior do que R. Então, na verdade, esse ponto Q, ele está no exterior da nossa circunferência. Então, quando a distância de um ponto ao centro for menor do que o raio, esse ponto, na verdade, vai ser interno à circunferência. E quando a distância desse ponto, por exemplo, ao centro for maior do que o raio, ele vai ser, na verdade, externo à nossa circunferência. Então, para você descobrir se um ponto é externo ou interno, basta você calcular a distância desse ponto ao centro e comparar essa distância com o raio da nossa circunferência, ok? Então, é importante você saber, através da equação reduzida da circunferência, você obter as coordenadas do centro dessa circunferência, bem como descobrir aqui qual é o raio dessa circunferência, para você, na verdade, aqui saber fazer essa comparação, ok? Bom, trago aqui um exemplo aqui para você. Considere a circunferência lambda igual x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 9. Eu tenho aqui, três pontos. A letra A, o ponto D de coordenadas menos 3 e 5. O ponto B, a letra B, que é o ponto E de coordenadas menos 1 e 5. E na letra C eu tenho o ponto F de coordenadas menos 3 e 0. Eu quero saber qual que é a posição aqui desses três pontos em relação à minha circunferência aqui, lambda, ok? Bom, dessa circunferência aqui, eu sei que as coordenadas do centro vai ter a abscissa XC e ordenada YC. As coordenadas aqui do centro, basta eu analisar aqui, na verdade, cada uma aqui
desses valores, né? Ó, x mais 1 elevado ao quadrado, então eu tenho aqui que a abscissa vai valer menos 1. E tenho aqui y menos 2, sinal que a minha ordenada vai valer 2. Então, a minha circunferência ela está centrada na abscissa menos 1 e na ordenada 2. E eu sei agora aqui, ó, que eu sei que esse valor aqui na minha equação reduzida equivale a r ao quadrado. Então, eu sei aqui que r ao quadrado é igual a 9, igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Vou ter aqui que o meu r vai valer mais ou menos 3. Como eu estou trabalhando com raio, medida positiva, eu tenho aqui que o meu raio, então, aqui vale 3. Então, através da equação reduzida, eu consigo obter o centro da circunferência e a medida do seu raio. Agora, eu vou conseguir descobrir aqui qual é a posição desses pontos em relação à minha circunferência. Basta eu calcular a distância de cada um aqui desses pontos até o meu centro. E aí eu vou comparar essa distância com o raio da minha circunferência. Então, na verdade, o que eu quero dizer agora aqui é o seguinte, ó. Vou fazer aqui a letra A. Calcular a distância do ponto C até o ponto D. Como eu quero calcular a distância aqui de 2 pontos, eu vou trabalhar aqui com a distância de 2 pontos do plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o ponto C e tenho aqui o meu ponto D. Então, esse aqui ó, vai ser x de C, y de C. Aqui vai ser x de D, y de D. Utilizando a formulinha aqui da distância dos 2 pontos, eu vou obter aqui o seguinte, ó. Raiz quadrada, x de D vai ficar menos 3, menos o x de C, que é menos 1. Vou levar isso ao quadrado. Mais y de D, 5, menos o y de C, que é 2, elevado ao quadrado. Então, a distância de C até D vai ficar ó, menos com menos, mais menos 3 somado com 1, eu vou obter aqui, na verdade, menos 2 ao quadrado. Somado 5 menos 2, 3 ao quadrado. E aí agora eu vou ter que a distância de C até D, menos 2 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 4, 3 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 9. Distância de C até D, nada mais é do que raiz quadrada. 4 somado com 9, raiz quadrada de 13. Agora, ó, você vai perceber o seguinte, ó, a distância de C até D, que vale raiz de 13, ela é exatamente aqui um número ó, que é maior do que R, que é igual a 3. Então, quando você compara a distância de C até D, você vai perceber que ela deu um número maior do que o raio. E deu um número maior do que o raio, você vai ver que esse ponto nosso D aqui, ó, ele é externo, tá? Porque ele deu uma distância aqui maior do que o raio. De forma análoga, ó, eu vou fazer o mesmo raciocínio agora aqui para o ponto E. Então, eu tenho aqui, ó, x do ponto E, y do ponto E. Agora, ó, eu vou fazer uma adaptação aqui, ó, na formulinha da distância dos 2 pontos, que eu quero calcular a distância agora aqui, ó, do ponto E até, na verdade, meu ponto C. Então, vai ficar raiz quadrada, variação de x e a variação em y. Então, cuidado aqui, ó, do ponto E com o ponto C. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó, variação em E. Vai ficar x de E, que é menos 1, menos o x de C, que é menos 1, elevado ao quadrado, mais variação em y de E, que é 5, menos o y de C, que vale 2, elevado ao quadrado. Então, a distância de E até C vai ficar raiz quadrada, menos com menos vai dar mais, menos 1 com mais 1, essa continha vai dar 0 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. E aí você vai perceber que a distância de E até C, 0 ao quadrado vai dar 0, mais 3 ao quadrado, essa continha vai dar 9. Distância do ponto E até o ponto C,
0 somado com 9 vai dar 9, e raiz quadrada de 9 vai dar 3. A distância do ponto E até o ponto C deu 3, que é exatamente igual à medida do raio. A conclusão, então, que nós tiramos aqui é que o nosso ponto E, ele pertence, na verdade, à nossa circunferência lambda. Bom, para terminar aqui agora, ó, eu vou calcular a distância agora aqui, ó, do ponto F até o ponto C. Vou utilizar também aqui a formulinha da raiz quadrada. Então, aqui eu tenho, ó, x de f, y de f. Variação em x, ó, x de f menos 3, menos o x de c, que é menos 1, isso elevado ao quadrado, mais variação em y, 0, menos y de c, 2 elevado ao quadrado. Essa continha nossa aqui agora, ó, vai ficar o seguinte, ó, menos com menos, mais, menos 3 somado com 1, essa continha nossa aqui vai dar menos 2 ao quadrado, mais 0 com menos 2, essa continha dá menos 2, que vai ficar elevado ao quadrado, e daqui eu concluo que a distância do ponto F até o ponto C, menos 2 ao quadrado, eu vou obter 4, menos 2 ao quadrado, vou obter 4. A distância do ponto F até o ponto C vai ficar a raiz quadrada de 8. Quando você compara a raiz quadrada de 8 com o nosso raio, que vale 3, você vai ver que raiz quadrada de 8 nada mais é do que um número menor do que o nosso raio, que vale 3. A conclusão, então, que eu tiro aqui, ó, que o nosso ponto F, ele é, na verdade, interno. Ele é interno. Então, eu tenho aqui, ó, que o ponto D é externo, o ponto E pertence à circunferência e o ponto F, na verdade, ele é interno. Aqui, na verdade, eu apresento para você aqui, ó, a nossa circunferência centrada em menos 1 e 2. Tem aqui com o meu raio que vale 3. E aqui eu tenho, ó, que realmente o meu ponto D, ele é externo. O meu ponto E, ele pertence, na verdade, à minha circunferência. E tem aqui que o meu ponto F, ele é interno à minha circunferência. Ok? Então, para você descobrir aqui, ó, a posição de um ponto em relação a uma circunferência, basta você calcular a distância desse ponto ao centro da circunferência e comparar, na verdade, com a medida do raio dessa circunferência. Bom, observação. Para uma circunferência lambda de centro C, XC e YC, raio de medida R, e um ponto P qualquer do plano, distinto do centro dessa circunferência, você então vai comparar a distância desse ponto P ao ponto C com a medida do raio. E aí você vai ver que só existe 3 possibilidades, tá? Ou o ponto vai estar sobre a circunferência, ou o ponto vai estar externo à circunferência, ou esse ponto P vai estar interno à nossa circunferência. Então vamos lá, distância do ponto P ao ponto C. Se for igual à medida do raio, esse ponto, na verdade, pertence à circunferência lambda. Se a distância do ponto P ao ponto C for maior do que o raio, esse ponto P, na verdade, vai estar externo à nossa circunferência. E o terceiro caso, tá? O terceiro caso, se a distância do ponto P ao ponto C for menor do que o raio, esse ponto, na verdade, vai estar interno à nossa circunferência. Bom, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, pessoal, é o seguinte, ó. Se você tem um ponto P de coordenada x0, y0 e uma circunferência lambda, tá? De centro XC e YC com raio de medida R,
O que você está fazendo, na verdade, é o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o seu ponto P de coordenadas x0 e y0 e vai substituir aqui na sua circunferência. Então, na verdade, é o seguinte, ó. Quando que o ponto vai pertencer à circunferência? Se somente se a distância de P até C ao quadrado for igual a R ao quadrado. Em outras palavras, aonde está escrito x e y, você vai substituir x0 e y0. Quando você fizer essa continha aqui, ó, você vai ver que o primeiro membro dessa igualdade vai ter que ser exatamente igual ao segundo membro da igualdade. Ou então, se você pegar o segundo membro e passar para o primeiro membro, ele vai vir para cá com sinal negativo. Então, você vai ver que se você pegar e realizar aqui essa subtração, essa continha nossa aqui vai dar exatamente zero. E aí você vai ter que esse ponto pertence à sua circunferência. De forma análoga, se você pegar o seu ponto P e substituir na sua equação reduzida, ou seja, x igual a x0 e y igual a y0, ou seja, quando que esse ponto aqui vai ser externo? Quando você tiver a medida do primeiro membro maior do que a medida do segundo membro. Em outras palavras, se você passar o raio ao quadrado para o primeiro membro, ele vai vir negativo, você vai ter que esse resultado menos o segundo vai ser um número maior do que zero. Aí você vai ter, na verdade, que esse ponto é externo à circunferência. E aí o último caso, se você substituir x por x0 e y por y0, você vai ter agora aqui, ó, que o primeiro membro vai ser menor do que o resultado do segundo membro. Se você passar o raio ao quadrado para o segundo membro, para o primeiro membro negativo, você vai ter aqui, ó, que essa subtração agora aqui, ó, ela vai ser menor do que zero. O que prova então que esse ponto ele é interno à nossa circunferência, ok? Então, na verdade, eu deixo bem claro aqui para você, ó, descobrir se um ponto é externo, se ele pertence à circunferência ou se ele é interno a uma circunferência, basta você calcular a distância desse ponto ao centro dessa circunferência. E aí, na verdade, comparar com a medida do raio, ok? Espero aí que você tenha acompanhado aqui o conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.